E aí, concurseiro, beleza? Professor Arthur aqui de Língua Portuguesa na área. Bora resolver a aula sobre fonética e fonologia? Vem comigo aqui. Olha só. Fonologia, estudos de uma língua. Fonética é o estudo dos aspectos acústicos dos sons de uma fala. Ou seja, resumindo, os dois, galera, os dois aqui trabalham com o som, tá? O som da minha fala, beleza? Coisa fácil de entender aí para você que está iniciando esse estudo. Preciso saber outras definições importantes aqui, olha lá. Fonema é a unidade sonora, tá? Já vamos trabalhar aqui embaixo sobre a unidade sonora. E letra é a representação gráfica, é a parte escrita da palavra, tá? Mas é uma representação gráfica de cada unidade também. Vamos lá? Olha só os exemplos. Mata, ok? Mata, quando eu pronuncio a palavra mata, eu pronuncio o eu pronuncio as 4 unidades sonoras, tá? Se você falar bem pausadamente, você consegue falar as 4, tanto as consoantes e as vogais. Ou seja, em questão de fonemas, eu tenho aqui 4 fonemas. Questão de letras, mais fácil ainda, é só olhar aqui, é a apresentação gráfica, é só olhar. Eu vou contar, 1, 2, 3, 4. 4 fonemas e 4 letras, tá? Porém, a nossa língua portuguesa não é sempre assim, tá? Você deve pensar o seguinte, deve ser o mesmo número de fonemas com o mesmo número de letras. Nem sempre. Nossa língua portuguesa, tá? Ela vem com algumas pegadinhas aí. Olha lá, hoje, quando eu pronuncio hoje, eu não falo H. O meu H é um som mudo, então eu não conto ele. Então eu conto a partir do O. Então eu tenho 1, 2, 3 fonemas. Ok? E letras é só contar. 1, 2, 3, 4 letras. Então eu tenho 3 fonemas e 4 letras. Olha só a inversão das coisas, tá? Voltando também aqui, molho. Molho eu pronuncio, olha lá, o MO, só que esse LH, turma, esse LH, ele tem um som, para os gramáticos é um som de L, é um som diferencial do L, portanto, ele conta só como 1. Pô, professor, mas tem uma diferença na parte quando eu falo de entonação, eu tenho uma coisa diferente. Infelizmente, é contado como L. E eu conto somente como uma. Então, em questão de fonemas, eu vou contar 1, 2, 3 e 4. 4 fonemas. E letras é só contar. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Tá? 5 letras. Ou seja, aqui também eu tenho 4 fonemas e 5 letras. Porém, aqui como adengo, eu tenho a palavra táxi. A palavra táxi. Olha só que estranho. Táxi, em questão de fonemas, olha lá. Sempre eu falando para vocês que o que vale é o som. É o som da palavra. Quando eu falo táxi, galera, esse X, ele tem um som de KS, tá? Tem um som de KS. Tendo esse som, que é a minha representação fonética, logo, com o som de KS, porque eu falo táxi, ok? Então eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 fonemas. Olha que interessante. E em questão de letras, é só contar. Olha lá. Questão de letras, é só contar lá como 4 letras. Olha só que interessante, pessoal. A nossa riqueza que é a língua portuguesa. Eu posso ter a mesma quantidade de fonemas com a mesma quantidade de letras. Posso ter menos fonemas
com mais letras ou mais fonemas e menos letras, ok? Beleza até aí? Voltando aqui, para você descobrir a questão de pronúncia dos fonemas, é você falar de uma forma pausada, tá? Molho, molho. Então você fala de uma forma pausada aí. Aí que você descobre se você está pronunciando cada unidade sonora da palavra. Assim você descobre os fonemas. Beleza? Agora nós vamos para a classificação dos fonemas, ok? Classificação dos fonemas. Temos uma classificação aqui, galera. São divididos em 3, tá? Divididos em 3. Olha lá, vogais. Quem são as minhas vogais? Eu tenho o A, E e O. Aqui, as minhas semivogais são I e U. E outro, que as minhas consoantes, que é B, C, D, F, G e por aí vai. Mas por quê? Você sabe por que ocorre essa divisão? Simplesmente porque eu coloquei aqui na lousa? Não, tem uma explicação aqui, olha lá. A, E e O são vogais porque quando você fala o A, o E e o O, quando a fala nossa, ela exige da respiração. E no momento que você fala uma dessas 3 vogais, do jeito que o ar ele entra, ele sai da sua boca. Ou seja, não há nenhuma obstrução de ar. Olha aí, quiser fazer aí do outro lado da telinha aí, se você fizer o A, E, O, não há nenhuma obstrução. Do jeito que o ar entra, ele sai. Mas o que seria uma obstrução? Os seus dentes, a sua língua, o céu da boca, até os seus próprios lábios é uma obstrução que faz com que o ar ele seja interrompido no momento da fala. A semivogal, eu tenho o I e o U. Uma semivogal por quê? Porque ela tem uma passagem, existe uma obstrução parcial da passagem de ar. Então a semivogal é uma obstrução parcial do ar. Olha só, quando você fala o I, o seu dente sem querer dá uma levantada. Quando você faz o U, os seus lábios faz como se fosse uma concha acústica. Então ele tem uma obstrução parcial do ar. Quer ver uma obstrução total para você ter uma ideia do que seja parcial? A total é a consoante. Quando você fala B, olha só, os seus 2 lábios batem um no outro para produzir o som. C, você produz aqui, ó, você acaba produzindo a língua e junto com os lábios. D, você começa já a usar a língua, o céu da boca, ou seja, para produzir uma só unidade sonora dessa consoante, que é o D, você produz todo o aparelho da sua boca. Você faz o funcionamento dele todo. Então a consoante, ela trabalha, olha só, cada unidade de uma consoante, ela trabalha com todo o aparelhamento da sua boca. Então, ocorre várias obstruções de ar, que não é a parcial. Ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos para outros conceitos aí. Agora, sabendo o que é uma vogal, uma semivogal e uma consoante, partimos da primeira situação que é chamado de encontros vocálicos, tá? Olha lá, nós temos 3 conceitos diferentes sobre encontros vocálicos. Encontros vocálicos nada mais nada menos que encontro de vogais, tá? Nós temos o ditongo. Olha lá, ocorre quando uma vogal ou uma semivogal ou semivogal e vogal são pronunciadas na mesma sílaba, ok? Um exemplo disso é série, tá? Tritongo ocorre quando há uma semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba, ok? E hiato, quando é o encontro de 2 vogais, porém em sílabas diferentes.
Mas aí você deve estar perguntando, como é que eu vou saber eu nem sei o que é sílaba, professor. Eu preciso entender sobre sílaba para poder fazer aqui. Sílaba, nada mais, nada menos que são unidades, são grupos, tá? Se você quiser aí gravar na sua cacholinha, olha lá. Sílabas são grupos maiores que os fonemas. Ou seja, são unidades maiores que fonemas, ok? Aí já parte de grupos, tá? Então lá na divisão, o que nós podemos fazer aqui? A palavra série, aqui série, se eu fosse dividir aqui, sé para cá, seria uma sílaba, e rie seria uma outra sílaba. Aí eu tenho uma vogal e uma semivogal, e elas são pronunciadas assim, uma colada na outra, por isso que ela é um ditongo. Eu falo uma já colada na outra. Mal termina uma vogal e já vem uma semivogal em cima, ou vice-versa. Aqui na palavra Paraguai, se eu fosse dividir, seria Paraguai. Você viu que quando você fala o uai, fala de uma forma o seguinte: mal termina de pronunciar a semivogal, vem a vogal e vem uma semivogal, que elas estivessem coladas uma na outra ali no som, beleza? Já aqui no hiato eu tenho a palavra Saara. Aqui já é diferente. Se eu fosse dividir, Saara. Por quê? Os dois sons do meu A são fortes, ok? Porém, galera, olha só. Lembra que eu falei para vocês sobre a parte das vogais e semivogais, que eu expliquei para vocês que as vogais eram o A, E e O e as semivogais o I e U? Então, galera, agora você tem que tomar cuidado numa situação. Qual que é o cuidado, professor? Olha só, a palavra saúde. A palavra saúde, eu tenho aqui, se fôssemos pensar lá no comecinho, de A como uma vogal e o U semivogal. Opa, professor, mas ele está na região do hiato. Ele então vai ser um hiato, professor? Sim, ele vai ser um hiato. Ou seja, o meu U aqui, ele passa a ser uma vogal. Professor, então aquela construção sobre o I e o U tem exceção? Tem. Quando o I e o U, olha lá, quando o I e o U for tônicos, tá? Tônicos. O que é tônicos? Que eu tenho o som forte, tá? Som forte, tônicos. O que acontece? Eles deixam de ser uma semivogal e passa a ser uma vogal, ok? Ele passa então a ser uma vogal. Então, quando eles são tônicos, quando eles têm o som forte, beleza? Um outro exemplo de I, aqui para ser bem empregado aqui, seria a palavra faísca. A palavra faísca, ela é um hiato, ok? Se eu fosse dividir, olha só, eu descolei as minhas duas, agora são duas vogais, porque o I tem o som forte, então passa a ser vogal. Vogal com vogal não combina, pessoal. Eles se separam. Somente combina nessas questões aqui. Olha só, quando tem uma semivogal e vogal. Por que aqui é semivogal? O meu I é um som fraco aqui. É um som fraco. Mas tem um nome para isso, professor, para som fraco? Tem. Olha só, aqui quando é som fraco, ele é chamado de átono, tá? Átono, som fraco, tá? É o tônus, é o som fraco ali. Aqui, tônico. Beleza? Se liga nessa regrinha, porque essa regrinha, vamos lá para os exercícios lá para frente, trabalhar com eles, e aí você vai ter uma noção do quão que é importante isso daí. Beleza? Bora! Galerinha, agora vamos trabalhar sobre ditongos, tá?
eu passei uma visão geral, agora eu vou estar especificando cada um dos elementos aí para vocês, ok? Então, o ditongo tem que ser trabalhado, uma certa importância, porque é exigido em concursos, tá? Tem questões específicas para essa galerinha aí, tá? Então, bora aqui ver os ditongos. Olha lá, eu passei aqui para vocês uma série de exemplos aqui. Olha lá, série. Eu já havia passado para vocês que ditongo, tá? Eu faço a divisão silábica, tá? E ditongo pode tomar uma observação aí. Eu nunca separo silabicamente, ok? Jamais eu faço a divisão silabicamente por ser ditongo. Beleza? Essa é uma regra que já pode estar anotando aí na sua caderneta, no seu localzinho, no seu bloquinho de anotações aí, fique esperto com isso. Outra situação aqui, olha lá, nós temos que olhar agora que quando você fala série E, o I mal termina, já vem o E. Quando mal termina aqui, eu sei que é um ditongo, e aqui eu preciso analisar o I. O I é a minha vogal ou semivogal, galera? Semivogal, olha a pegadinha. Aqui o I é a minha semivogal e o E é a minha vogal. Quando eu começo com a minha semivogal, tá? Eu vou abreviar aqui, mais vogal, eu tenho um ditongo crescente, beleza? Ok? Olha só a palavra pai. Também não divido silabicamente. Pai nunca se separa, ok? Pai é eterno. Então, olha lá. Nunca separo também silabicamente. O que acontece aqui? Eu tenho já ao contrário. Eu tenho uma vogal mais uma semivogal. Resultando disso, galera, eu tenho um ditongo decrescente. Olha, eu tenho duas classificações aqui, crescente e decrescente. Olha que bacana. Além disso, o que eles têm em comum? Quando você fala série, pai, quando você pronuncia a fala, ele somente vai pela boca. Por mais estranho isso que eu esteja falando, mas presta atenção. Série e pai são ditongos aqui também classificados como orais. Olha que... tá? Olha lá. Então eu tenho crescente, decrescente e também os meus orais, ok? Pô, se eu tenho oral, devo ter um outro cara aí? Sim. Olha só. Não. Agora eu estou trabalhando, pessoal. Cuidado com a situação do tio. Quando eu falo não, quando eu pronuncio o não, eu não falo o. Olha só que interessante. Eu não falo o, eu falo assim, ó, não. Olha só, o meu O tem som de U. Vamos recapitular, nós estamos estudando fonética e fonologia. E quem manda, quem é o cargo-chefe é o som. Então o som de não, é com U. O O tem som de U. Ou seja, assim, o meu O, que é uma vogal, passa a ser uma semivogal. Olha que interessante. Então aqui eu tenho uma vogal mais uma semivogal. Olha que interessante. Então se eu tenho uma vogal e semivogal, eu tenho o quê? Um ditongo decrescente. Olha que interessante. Agora já vem a parte que você estava lá encucado, né? Dos orais. Aqui não é oral, é nasal, amigo. Nasal, você fala não. Quando você põe aí, pode pôr o dedo aí, você do outro lado da telinha assim, ó, do lado do seu nariz assim, você fala não. Você vê que há um tremor no seu nariz aí, né? Não. Você não tá morrendo com isso, tá? Fica tranquilo que isso aí, tá? Faz parte, isso é normal, você não está morrendo, você não precisa ir para nenhum UPA, nenhum negócio de hospital. Olha lá, então ele é decrescente nasal, ou seja, eu utilizo o nariz aqui, ele faz a parte da instrumentalização para ajudar a pronunciar essa palavra aqui,
que é o não, ok? Então, o som é que manda. Ou seja, pessoal, eu passei para vocês que uma vogal pode se tornar semivogal e uma semivogal pode se tornar uma vogal e vice-versa. Quem vai mandar é o som, galera. O som é que manda, ok? Olha só, mãe. Você não fala mãe, você fala mãe. Então aqui, esse mãe tem um E, tem o som de I. Então ele também passa a ser o quê? Um ditongo decrescente nasal. Ok? Olha só a situação aqui. O que está fazendo a minha nasalização, galera? O tio é uma das situações. E também quem estiver aqui com M ao lado da minha vogal. M ou N faz com que eu tenha um som aí nasal, ok? Olha só a situação para reforçar isso. Olha só aqui, cantam. O cantam aqui na parte final, galera. Presta atenção aqui na parte final. Nessa parte final, aqui eu tenho ditongo aqui. O que eu falei para vocês? O que manda é o som. Se eu fosse fazer a representação aqui, fonética seria canta um. Teria um U aqui, cantam. Tem um U aí, cantam. Então, se tem aqui um U, eu tenho um ditongo aqui no final. É um ditongo o quê? Nasal. Além de ser nasal, ele pode ser crescente ou decrescente. Eu tenho vogal, semivogal, aqui decrescente. Decrescente nasal, ok? Professor, não precisa necessariamente estar aparecendo uma vogal, uma semivogalzinha aqui para enxergar? Não precisa. Olha o também, a palavra também, olha só. Também, quando eu pronuncio ela, fica assim, olha. Também. Tá? Eu tenho um I escondido aí. Quando você fala também, eu tenho um I escondido aí. Assim como o U no cantam. Ou seja, aqui eu tenho então um ditongo. Olha lá. Um ditongo que? E, I, vogal, semivogal, decrescente e nasal. Olha que legal, tá? Então, eu tenho os ditongos aqui também somente quando estiver emparelhado com o M ou N aqui no final, tá? Lembra essa coisa que eu falei? No final, os dois, por que estão aqui? Ó, por que eu pedi que você tem que gravar? Que eles estão no final da palavra, tá? No final da palavra ou da sílaba, tá? No final. Por quê? Porque o outro é um outro cara que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, beleza? Tranquilo? Então bora pro próximo. Galera, estudo do tritongo. Olha lá, vamos revisar lá. Pode pegar um exercício do seu material em PDF ali ou pegar as minhas explicações anteriores. Olha lá, a união de semivogal mais vogal e semivogal dá o meu tritongo. Tem que ser assim, tá? Fora disso, vai ser uma outra situação. Olha lá, galera. Uruguai. Uruguai é a minha semivogal, vogal e semivogal. Ok? Então aqui eu tenho um tritongo, ok? Beleza? Se eu fosse também, ó, dividir o Uruguai. Tritongo, o meu tritongo eu nunca separo, olha lá, silabicamente. Jamais. Nunca separo silabicamente, ok? Uma outra situação aqui também, pessoal, que o meu tritongo, ele é aqui oral, ok? Oral. Por quê?
Vamos olhar no saguão? Quando você fala saguão, eu tenho semivogal, vogal e semivogal. Faça a divisão silábica aqui. Então, guão. Nesse caso, esse aqui eu tenho um tritongo e ele é um tritongo nasal, ok? Olha quem é o responsável aqui de ele ser nasal, o meu tio. Olha que situação interessante, ok? Por fim, aquela regrinha lá dos ditongos que eu falei para vocês também acontece em tritongos. Olha lá, averigüem. Averigüem, eu tenho aqui um I. Olha só, eu tenho um I escondido quando eu pronuncio. Eu tenho um Izinho escondido aqui. Tendo ele, o que acontece? Ele é um tritongo. Eu vou ter uma semivogal, vogal e uma semivogal. Obedece a ordem dos tritongos. Nesse caso, além de ser tritongo, ele é um tritongo nasal. Beleza? Tranquilo? Então olha lá, temos Uruguai, saguão e averigüem. Beleza? E quando foge dos padrões de ser uma semivogal, vogal e semivogal? Temos algum exemplo? Temos sim. Olha só, a palavra veio. Olha lá. Quando eu faço a minha pronúncia e a minha divisão silábica, eu tenho da seguinte forma. Veio. Ok? Olha só. Primeiramente, não está batendo com os padrões do tritongo. Ou seja, aqui eu tenho uma vogal, ok? Uma semivogal e uma vogal. Olha que diferente. Totalmente ao contrário daquela situação. Nesse caso aqui, galera, eu tenho uma divisão de duas sílabas, tá? E aqui ocorre o meu ditongo, ok? Aqui, I semivogal. E aqui o O, a minha vogal. Um ditongo o quê? Crescente oral. Tá, professor, mas então eu tenho separação aqui de E com I. Então ocorre um hiato aqui? Não, não ocorre um hiato. Por quê? Ocorre hiato quando tem duas vogais diferentes, dois sons fortes. Nesse caso, ele só está numa divisão silábica. Não há hiato, somente um ditongo aqui crescente oral. Ou seja, o E e aqui tem uma vogal e aqui o I uma semivogal. Não dá para ser hiato. Para ser hiato tem que ser o I uma vogal. E aqui nesse caso não é. Cuidado com isso, tá? A importância de você saber classificar quando é uma semivogal e uma vogal, além de fazer uma divisão silábica, saber a pronúncia adequada dessas palavras aqui é fundamental para o seu sucesso lá na prova, lá para você marcar a alternativa correta. Tranquilo, galera? Beleza? Ok. Galera, agora estudo do hiato. Presta bem atenção aqui, facinho, rapidinho aqui, ó. Sequência de duas vogais, acontece o hiato. Olha lá, a palavra Saara, tá? Se eu fosse falar Saara, as minhas duas vogais têm som forte. Portanto, elas não podem coexistir silabicamente na mesma sílaba. Por elas serem duas vogais, elas têm que ficar separadas, ok? Separadas. Eu pronuncio tão forte a primeira vogal quanto a segunda. Assim como a palavra saúde. Lembra que eu falei para vocês? O meu U aqui, tendo um acento, ele deixa de ser uma semivogal e passa a ser uma vogal. Ele deixa de ser uma semivogal e passa a ser uma vogal, tá? Bom, vocês perceberam aqui que ele está isolado. Mas cuidado, nem sempre fica isolado. Olha só a palavra faísca. Tem um S acompanhado aqui, uma consoante acompanhada com o meu hiato aqui. Ou seja, ela pode vir sozinha numa divisão silábica ou ela pode estar com uma companheira, com alguma consoante. Ok? Tranquilo? Beleza, então. Galerinha, nesta aula nós trabalhamos a parte de fonética, com conceitos, fonologia. Entendemos sobre fonemas e letras.
ok? Que você precisa saber muito sobre isso. Na parte das classificações dos fonemas, ok? Sobre a parte do que é uma vogal, uma semivogal, uma consoante, tá? Trabalhamos agora com os encontros vocálicos, na parte dos ditongos, tritongos e hiatos especificamente. Relembre todas as minhas videoaulas aqui, tá? Segue junto ao anexo PDF para você estar aí trabalhando, praticando, exercitando, ok? Fica as minhas dicas aí e um bom estudo para você.